noite. O nosso convidado de hoje prometeu tornar o Brasil uma potência olímpica. Se a promessa tem chance de ser cumprida, nós vamos saber daqui a pouco. Mas o brasileiro já aprendeu a admirar meninos e meninas do vôlei, sabe de cor o nome dos campeões da natação e do judô e vê a cada dia crescer o número de atletas olímpicos e de ginastas olímpicos. Por tudo isso, depois de 36 anos, há outro brasileiro, além de João Avelange, no Comitê Olímpico Internacional. É o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, o entrevistado desta noite nessa Roda Viva. Carlos Arthur Nussmann nasceu no Rio de Janeiro em 1942. É advogado. Jogou voleibol por mais de 15 anos. Com a seleção brasileira, disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio em 64. Abandonou as quadras, mas continuou no vôlei. Foi presidente da Confederação Brasileira de 1975 a 1995. Em 20 anos, transformou o Brasil de um simples competidor numa potência temida. Mais do que isso, a gestão de Nussmann marcou o início da profissionalização desse e de outros esportes no país. Em 95, deixou o vôlei e assumiu a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro. Nos Jogos de Atlanta, no ano seguinte, conduziu o Brasil ao melhor resultado de sua história olímpica com 15 medalhas, sendo 3 de ouro. Em Sydney, 4 anos depois, o desempenho discreto dos atletas brasileiros lhe rendeu críticas severas. De acordo com elas, o planejamento inadequado e um certo triunfalismo explicariam as escassas 12 medalhas conquistadas, nenhuma delas de ouro. Articulador hábil, Nussmann é membro do Comitê Olímpico Internacional. Também pertence à executiva da Organização Desportiva Pan-Americana, a ODEPA, e é presidente da Organização Desportiva Sul-Americana. O trabalho de Nussmann nos bastidores foi recompensado com a escolha do Rio como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. O próximo desafio é preparar a candidatura de uma cidade brasileira à sede da Olimpíada de 2012. Rio e São Paulo disputam a indicação. Enquanto isso, Nussmann, um empreendedor nato, costura alianças, sela acordos, transita com desenvoltura pelos corredores do poder. Elogiado e criticado com a mesma intensidade, Nussmann não é do tipo de dirigente do qual se fala com indiferença. Ele mesmo não gostaria disso. Para entrevistar o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann, nós convidamos Flávio Prado, apresentador do programa Cartão Verde aqui da TV Cultura e comentarista esportivo da Rádio Jovem Pan, Marcelo D'Amato, editor do jornal Lance, Denise Miraz, subeditora de esportes do Jornal da Tarde, Álvaro José, comentarista e narrador esportivo da Rede Bandeirantes, Aurélio Miguel, campeão olímpico e coordenador de judô do São Paulo Futebol Clube, e Magic Paula, diretora do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ari Pires. O Roda Viva, você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e para Brasília também. E você pode participar do nosso programa pelo nosso telefone, que está aí na tela, é o 0 Operadora 11 252 6525. Nosso fax é o 0 Operadora 11 3874 3454. E o endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Nussmann. Boa noite. No dia 7 de julho haverá a decisão sobre qual cidade brasileira vai pleitear uma vaga de sede da Olimpíada. Eu não vou perguntar qual é o voto seu, porque já sei que... que eu não voto. Você não vota e se votasse não diria. Mas o que eu queria saber é o seguinte, vale a pena existir essa disputa interna? Isso não enfraquece a candidatura brasileira? Não, é o contrário. Nós já tivemos algumas experiências unitárias com resultado não proveitoso. Valeram como experiência e hoje as duas cidades que são candidatas, São Paulo e Rio de Janeiro, elas transformaram a cultura olímpica não só nessas cidades, mas no Brasil inteiro, num grande trabalho, um trabalho, eu diria, até majestoso, em busca do melhor aperfeiçoamento do dossiê das duas candidaturas. Talvez se tivéssemos uma só, não tivesse esse apuro e essa luta e essa busca. Nós assistimos hoje à entrega dos dossiês, tanto pela prefeita Marta Suplicy como pelo prefeito César Maia, e os dossiês eles seguem as recomendações do Comitê Olímpico Internacional, na sua forma, na sua estrutura. Por isso eu acho que é um momento hoje, um dia histórico, que o Brasil ganha uma maioridade internacional da demonstração de São Paulo e Rio de Janeiro.
Agora eu queria fazer uma outra pergunta que pode parecer um despautério, mas me passa pela cabeça. Qual é a vantagem de um país ter uma cidade sediando a Olimpíada? Bom, eu poderia te responder com alguns exemplos do sucesso das cidades e dos próprios países. Se nós pegarmos pós-Los Angeles, que é uma nova era em organização de Jogos Olímpicos, nós temos em 88 Seul, que deu uma transformação na Coreia. Nós tivemos Barcelona, que transformou a Espanha. Depois Atlanta, que já em outra dimensão. Tivemos em seguida Sydney, que transformou tanto a cidade como a Austrália. E agora estamos assistindo Atenas se transformar e transformando a Grécia. Todas elas têm um legado econômico fantástico. Pequim hoje tem o número de indústrias que estão abrindo na China, não é só em Pequim, em número que ela nunca poderia imaginar. Então, a transformação, o benefício para o país, ele é muito grande. Eu diria que, se nós colocarmos de lado a área esportiva e nós formos para a área econômica, industrial e geração de empregos, eu não tenho a menor dúvida de que nós estaremos assistindo um crescimento em pouco tempo de que o Brasil precisaria de décadas. Nusman, o esporte brasileiro não está carecendo de fortalecer mais a célula básica, que é o clube, antes de sonhar tão alto com uma Olimpíada? Flávio, veja só, há uma questão importante a ser discutida entre o clube e a escola. Eu venho da escola, eu não venho do clube. Eu comecei a jogar e fui à seleção brasileira dentro de um colégio. Acho que nós temos que melhorar as instalações esportivas e termos instalações em colégios, coisa que nós hoje deixamos de ter. O clube, por sua vez, ele tem que definir o que ele quer. Nós não podemos imaginar hoje um clube fazendo 5, 8, 10 esportes. Ele não tem dinheiro, nem há dinheiro no mercado. Eu entendo que um clube, para ele poder ser e voltar a ser essa célula, ele deve fazer, no mínimo ou no máximo, um esporte coletivo e 1 a 2 esportes individuais. Não há mais dinheiro para isso. Se ele se concentrar nisso e conseguir compor com seus associados, esse clube vai produzir atletas e vai poder entrar. Mas hoje, o que acontece? Cada célula de uma modalidade esportiva é uma célula eleitoral dentro do clube. Se você deixa de fazer, por exemplo, judô, num clube, os adeptos do judô estarão contra aquele candidato da situação porque ele está lá. E assim sucessivamente. Se você for fazer um levantamento, principalmente nos clubes de futebol, o número de esportes que eles têm, e você for fazer a matemática, não fecha. Então, eu defendo que o clube continue. Eu acho que o clube ele é muito importante, acho que o clube pode ter programas para isso, mas não do jeito que ele hoje está. Eu digo isso há muito tempo. Eu fui a um congresso brasileiro de clubes no Pinheiros, tem uns 5 anos, e eu disse isso. E disse dentro de um dos maiores clubes do Brasil. Acho que o Pinheiro, junto com o Minas Tênis Clube, mais um pouquinho abaixo a Sojipa de Porto Alegre, são os maiores clubes em termos de esporte sem ser o futebol. E eles têm um conflito com o associado. E eles têm um conflito com o número das suas instalações que precisam disso. Então, acho que é uma questão que tem que ser debatida melhor para nós definirmos como ele deve se conduzir no processo. Nusman, Diga. Foi muito bem respondida a sua pergunta, porque assim, o que a gente vê hoje, né, os clubes que investem no esporte, existe uma briga interna entre o associado e quem pratica o esporte, porque eles querem a quadra, os associados querem a quadra, ou querem o campo, ou querem o tatame para utilizar. E muitas vezes você não pode fazer um treinamento adequado. Então a minha pergunta é a seguinte, já não está na hora do Brasil começar a criar alguns centros esportivos específicos para as suas modalidades, para que a gente tire um pouco dessa responsabilidade do só o clube fazer atletas, porque nós vivemos num país totalmente clubístico, né? Você tem toda a razão no que você diz. Eu acho que, além do clube, se nós pudermos ter centros de treinamento, centros olímpicos como o de São Paulo, que você herdou ele numa miséria que está levantando, é um dos caminhos. Acho que isso poderia... É difícil ter no Brasil inteiro, mas poderia ter por regiões. E poderia, com isso, se desenvolver, e também uma oportunidade da criança que não pode ser sócia do clube, não pode pagar, o pai não pode pagar mensalidade, ou não pode pagar a escolinha de um clube, ele poder frequentar um centro
olímpico, um centro de treinamento, uma vila esportiva que seja, não importa o nome, mas que ele possa ter essa atividade. Acho que essa é uma preocupação que nós temos. O número de quadras construídas no Brasil através de emendas parlamentares é um número muito grande. Eu não quero dizer que não deva ter. Eu acho que na política tudo é possível. Só que as cidades deveriam ter essa preocupação em poder ter uma vila. Se ela é municipal, se ela é estadual, não importa, mas ela deveria ter para dar à sua comunidade, principalmente carente, uma oportunidade. Senão nós vamos somente trabalhar dentro de uma imagem daquele que tem dinheiro e aquele que não tem não pode frequentar. Faz quadra para fazer baile também, né? Tem outros que fazem quadra para baile, é verdade. Nusman, aproveitando que o Flávio falou da célula, que seriam os clubes, você foi um dos grandes articuladores para a aprovação da Lei Agnello Piva, que, sem dúvida alguma, está ajudando muito o esporte de alto rendimento. Você não acha que está na hora de você ser o porta-bandeira para nós conseguirmos uma lei de incentivo ao esporte, inclusive na medida provisória foi tirada, para que a gente realmente conseguisse a redenção do esporte e os clubes pudessem investir nas modalidades? Eu vou te agradecer. Só explicar para o telespectador, que eu imagino que os aficionados do esporte com certeza sabem o que é a Lei Agnello Piva. É verdade. Mas vai ter gente que vai empacar nessa história, que é a lei que estabelece um percentual do valor das loterias diretamente para o esporte, 85% do valor arrecadado para o esporte olímpico e 15% para o paralímpico, né? Exatamente. Aurélio, eu acho que a tua pergunta, te agradeço, como todas tão importantes, por um detalhe simples. Não vamos ter na ideia que a lei de incentivo seja somente para o alto nível. Eu acho que a lei de incentivo ela deve ter um elenco de oportunidades para inserção social, a inclusão social, para centros, como a Paula falou, de comunidades carentes, que possam facilitar isto. E em relação aos clubes, eu acho que poderia ter, desde que se tivesse uma regra estabelecida dentro, não é do que eu estou dizendo, do que fosse mais factível. Você hoje é dirigente do São Paulo Futebol Clube. Então você convive dentro de um clube, você convive com as facilidades e com as dificuldades. Mas que o clube pudesse, seja de futebol ou não, mas que ele definisse o que ele pode oferecer, um esporte coletivo ou nenhum coletivo, e 2 individuais no máximo. Aí ele estaria dentro de uma possibilidade de beneficiar. Porque, além disso, você não pode esquecer que o alto nível também deve ter, os atletas devem ter, os institutos que hoje tem, que divulgam e fazem esporte, tem muitos, tem o do Raí, tem o do Zequinha, e tantos outros, como tem do Leonardo, do Dunga, que poderiam também, que fazem um trabalho comunitário. Então, eu acho que esse incentivo fiscal, eu estou à disposição para trabalhar, mas nós deveremos ter essa consciência do que a gente vai pedir para também que não tenha um mundo grande. E não pode deixar de não ter a fiscalização. E eu queria dizer de que eu que já passei por algumas experiências em termos de prestação de contas, de convênios, eu prefiro a fiscalização do Tribunal de Contas da União. É mais dura, é mais exigente, é mais precisa e é mais imediata. Eu sou obrigado a ter, e me julgam. Então, o meu tempo que eu tenho é muito curto. Se eu estiver equivocado ou precisar melhorar, eu vou melhorar. Muitas das vezes as prestações de contas levam mais tempo. Então, eu defendo que, se tiver incentivo fiscal, que haja o estilo de fiscalização que tem na Lei Agnello Piva, que de 3 em 3 meses é fiscalizado e no final do exercício tem um julgamento. Fazendo aqui além da auditoria externa, que nós também somos obrigados a apresentar as contas. Então, a Lei Agnello Piva, ela vem com um percentual das loterias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação à Itália, que a loteria me parece que vai toda para o Comitê Olímpico, é isso? Tem alguns comitês olímpicos que eles que dirigem o esporte no país. O da Itália, até pouco tempo, arrecadava 650 milhões de dólares ano. O Comitê Olímpico da Itália administrava o Totocalcio todo. Distribuía a parte do futebol, a parte do esporte olímpico e a parte das administrações das entidades. Tem outros, como o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, que tem uma verba quadrienal em torno de 480 a 500 milhões de dólares. A Austrália trabalhou para a Olimpíada de Sydney com uma média de 100 milhões de dólares ano.
ou seja, 400 milhões de dólares. Cada um desses tem entre dinheiro do governo e também de sorteios, seja de loterias, de lotos ou incentivos fiscais. Eu gostaria até de esclarecer que o que nós recebemos da Lei Agnello Piva, a previsão desse ano, em torno de 42 milhões de reais, representam nos dias de hoje em torno de 13 a 14 milhões de dólares. Mas com isso nós já melhoramos muita coisa dentro do esporte. É apenas para dar uma dimensão, não achar que nós recebemos muito. Mas realmente o que você está dizendo é uma colocação importante, porque esses comitês olímpicos que recebem essas verbas, eles preparam também instalações esportivas. E essas instalações são centros de treinamento. E muitas das vezes a gente vê, você foi a muitos centros de treinamento para estar tanto na Europa como na Ásia para treinamento. Da mesma coisa, a Paula teve. E isso é um dos temas importantes que nós temos. Nussmann, seguinte, você conseguiu um grande tento com o Rio 2007. O Rio acabou batendo San Antonio, no Texas. O Texas que teve o seu segundo Álamo em função disso, né? Porque o Álamo fica justamente na cidade de San Antonio. E Texas, que é justamente o estado do presidente americano George Bush. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: São Paulo e Rio de Janeiro vão entrar nessa candidatura no dia 7 de julho contra potências como Madrid, Nova York, Moscou, que estão postulando a candidatura olímpica. Até aí, tudo bem. Só que há sempre aquele parênteses, ou seja, a candidatura de São Paulo vai ser julgada por conselheiros do Rio de Janeiro, que são os conselheiros do COB. Como é que você vê isso? Não, na verdade, vai ser julgado, eu posso te dar em números, para não termos dúvidas, são 37 votos, menos o meu, que eu não vou votar, seriam 36, menos o presidente Avelange, 35. E dentro dos 35 são 29 confederações e 6 membros do COB. Das confederações, os presidentes são 13 do Rio, 9 de São Paulo e 7 fora das duas cidades. Então não existe um absolutismo tão grande. E além disso, veja bem, o julgamento, eu até hoje, quando eu estava durante a cerimônia de São Paulo, e eu estava analisando e vendo a apresentação, que aliás foi muito bonita como a do Rio, eu pensava o seguinte: imagine se não tivesse um dossiê de candidatura. Lembrando que eu posso fazer essa pergunta, porque eu nasci no Rio e fui criado em São Paulo, então essa vantagem eu tenho. Eu estou neutro também. E você, então, você analisa, se não tivesse o dossiê de candidatura, dossiê esse que é baseado no próprio dossiê do Comitê Olímpico Internacional, lógico, tem algumas tolerâncias que são naturais, nós não vamos exigir o 100%, mas o percentual é enorme de cumprimento de obrigações. Se nós não tivéssemos isso e fosse julgar pelas cidades ou pelo que cada um pudesse fazer uma publicidade, uma campanha publicitária, aí seria uma coisa completamente diferente. Hoje, você julga por um dossiê. Claro, claro. Você julga com elementos que tem. E são esses elementos que vão ser julgados. Eu dou sempre o exemplo do que aconteceu em 2008. Osaka, nas 5 finalistas, foi quinto, sendo quarto Istambul. Não temos nada contra as anteriores. Agora, Osaka faz uma Olimpíada a cada 4 anos sem nenhum problema. E os demais não fazem. Com certeza. Por quê? Porque o dossiê não estava completo. O dossiê faltava. Então, vamos dizer, todos eram contra o Japão? Não, ninguém era contra o Japão. Eram favoráveis a Pequim? Não, ninguém era favorável a Pequim. Foram favoráveis às circunstâncias. Eu não vou aqui explicar por que Pequim ganhou já na segunda volta com a maioria absoluta. Não, aí eu gostaria que você explicasse como o Salt Lake City ganhou a sede da Olimpíada de Inverno. Pequim não. Eu não era membro do COI, eu não estava lá. Eu não posso, eu nem vou explicar porque Paris foi terceiro com um belíssimo de um dossiê. Então, essas coisas eu não tenho. Então, hoje, se nós temos isso, vamos ter uma comissão de avaliação que vai avaliar e ela não recomenda que deve-se votar em A ou em B. Ela vai colocar apenas abertamente o que cada um tem. É uma experiência totalmente nova, acho que é uma experiência de maioridade para o esporte brasileiro e acho que é uma experiência importante para o próprio futuro do esporte brasileiro em termos de integração. Eu não sei se no mundo teriam duas cidades que tivessem tantas características importantes e diferentes e que as duas lutam
podem todas duas sediar os Jogos Olímpicos, na minha opinião. Mesmo porque, Nussmann, nós estamos entrando primeira vez na história olímpica que o Brasil está entrando num grande ciclo olímpico, ou seja, temos os Jogos Pan-Americanos em 2003, a Olimpíada de Atenas em 2004, os Campeonatos Mundiais em 2005, a Olimpíada de Inverno em 2006, que nós já mandamos delegação, também os Jogos da sua entidade, da qual você preside, os Jogos Sul-Americanos, que foram um sucesso esse ano em São Paulo, temos o Rio 2007 e Pequim 2008, quer dizer, são 5 anos de esporte olímpico de alto nível. Como é que o COB está se capacitando para fazer realmente uma boa performance aí nessas provas? Hoje nós temos a Lei Agnello Piva e é realmente uma grande redenção. Nós estamos na luta por patrocinadores e esperamos que o governo também possa ajudar as confederações quando puder. Enquanto não puder, nós vamos procurar administrar. Eu acho que todos devem ser parceiros. Nós temos um governo que está com uma apresentação de melhoria do país enorme e nós temos que apoiar o presidente Lula nisso. Temos um ministro de esporte que foi o coautor da lei e que tem uma visão de esporte muito grande, não é de hoje, ele tem uma história já passada dentro disso. Então, nós estamos prontos para trabalharmos juntos. Nós temos em São Paulo, em Rio, nós temos secretários de altíssimo nível, as pessoas trabalham nas secretarias e em outros estados também. Então, nós temos que juntar esforços e procurar melhorar. Com esse pouco que nós já temos, nós temos uma medalha de prata no Mundial de Esgrima, que nunca se imaginou classificar, não foi nem a última Olimpíada de Esgrima. Claro. O remo, depois de 15 anos, voltou a ser campeão sul-americano. Não se esqueça que em Winnipeg, o remo da Argentina teve 7 medalhas de ouro. Nós não podemos esquecer de que... A Argentina tem mais medalhas de ouro na história que o Brasil, quer dizer, tanto que Buenos Aires teve a vantagem da candidatura olímpica, porque foi mais capacitada com relação a resultados olímpicos, inclusive medalhas nobres, né, como boxe, maratona, natação, quer dizer, medalhas de ouro que nós não possuímos. Exatamente. A maioria das nossas medalhas são judô, o atletismo e por aí fora. Eu queria fazer uma observação que eu acho que é importante. Eu acho que a Lei Agnello Piva deu uma oportunidade para nós, que eu digo do esporte, a todos, de descobrir uma coisa. E eu vou confessar que eu descobri isso no final do ano de 2002, quando estava sendo finalizada a prestação de contas. Muitas das vezes, aqui não me interessa saber o porquê, os recursos que iam do governo federal, olha como isso é importante, recursos que iam do governo federal para uma confederação, eles eram dados ou por pedidos por um projeto, ou também, como era pouco, dividia como uma fatia de bolo. Você vai ganhar tanto, você tanto, você tanto. Só que uma coisa faltou a ser analisada. Será que essa entidade tinha capacidade de gestão? Gestão que eu digo, técnica, administrativa e financeira. E eu só fui descobrir isso quando no final de 2002 eu fui apurar quanto que de recursos foram gastos, que cada confederação tinha, e algumas não gastaram o dinheiro todo, porque não tinham nem atletas para isso. O que se faz com esse dinheiro quando ele é estornado e depois volta? Reestornado para o ano seguinte para essa entidade. Então, nós estamos ajudando com gerente esportivo, estamos ajudando com pessoas para ajudarem a ter uma administração. Então, o que eu estou querendo concluir é que se antes você dava o dinheiro, você dava de uma maneira que não sabia como ia gastar. Daí tinham problemas. Eu não vou entrar aqui no mérito desses problemas. Eu vou dizer que eles existiam. Hoje estão todas dentro da busca, todas têm sede que não tinham, hoje todas têm a administração e estão procurando fazer melhor. Eu acho que esse documento aqui, que foi divulgado para todos no Brasil, essa lei, essa prestação de contas técnico-financeira foi distribuída para a imprensa toda, isso é um documento que poucas vezes foi feito no esporte. E ele levou muito tempo a ser feito. E acho que ele tem que agora ser melhorado. E cada vez mais, porque hoje cada um pode saber o que está sendo feito numa entidade. Não quer dizer que todas vão acertar, não quer dizer que todas vão melhorar, porém todas estão imbuídas desse espírito. E eu acho que isso traz um grande denominador favorável que tenha. E aqui é muito claro, percentualmente, em que está sendo aplicado. Nós estamos melhorando, até por observações que a gente tem colhido, de em que número de percentuais de atletas estão sendo gastos de faixas etárias. Qual é a contrapartida, né, das confederações nisso?
Assim, elas recebem a grana investida para preparações de seleções, mas assim, eu acho que as confederações... Não é só seleções. Poderiam fazer muito mais, né? Pela formação, quem vão ser as peças que vão ser repostas depois que aquelas que estiverem lá, da formação mesmo, no trabalho de quem vem. Você está certa, Paula. Você está certa. Nós estamos procurando... Porque não adianta pegar o dinheiro e gastar em viagem, não adianta. Mas não está. Se você pegar em cada um deles, inclusive isso aqui é facultado, isso aqui está ali para todo mundo, todos receberam. Mas é importante, justamente... Não, pode falar. O problema nosso, a lei Agnello Piva, ela recolhe um valor, que o senhor falou, aproximadamente 13 milhões. Ela distribui entre as confederações, mas não é o suficiente para a redenção do esporte. Se ela distribuir para as categorias de base, ela não vai preparar as categorias de alto rendimento. Então, em cima disso que o Aurélio está falando, e a gente está colocando muito a história de prestação de contas, que é fundamental em todas as áreas, o papel dos bingos no esporte, qual é? Existe algum papel dos bingos? Porque eles estão cheios de faixas agora, né? Estão querendo acabar com o nosso patrocínio, confederação de não sei o quê. Afinal de contas, qual é a utilidade ou o papel do bingo efetivamente? Flávio, eu te agradeço a pergunta. Vou te agradecer, porque isso é um assunto hoje que tem ocupado um espaço muito grande, não é só na mídia, mas também dentro de entidades, dentro de governo. Eu queria deixar a minha posição, ela é pessoal. Poderia ser do Comitê Olímpico, mas eu quero colocar a minha. Eu sou contra os bingos. Eu sou contra na medida que não pode o esporte cuidar do bingo. Claro. Isso não é uma questão do esporte. Se o governo brasileiro, como o governo de qualquer país, quiser fazer um determinado tipo de jogo, quem sou eu para dizer que não? Claro. Eu não vou jamais entrar nisso. Se o governo brasileiro entender que deve fazer bingo, que a Caixa Econômica, que é, digamos, a entidade que se ocupa de jogo, se ocupar disso, tiver uma fiscalização da Polícia Federal de quem eles entendam a ser feito, o governo federal elencar os beneficiários disso, isso é o problema do governo federal. Eu acho que quando nasceram os bingos e ajudaram as confederações em algum momento, e o comitê, num determinado momento, na véspera de Sydney, eles ajudaram por uma circunstância. Talvez isso foi deturpado e, ao passar do tempo, piorado. Claro. E, com o passar do tempo, ele está entrando dentro de uma piora que nos assusta. Nos assusta. E envolve, né? Ele envolve, e eu vou colocar uma questão que talvez não tenha sido colocada publicamente e que piora. Nós estamos tratando hoje aqui, por exemplo, numa reunião com jornalistas, com atletas e atletas hoje dirigentes. Amanhã eles podem querer tomar uma entidade. Porque eles vão ter recursos, vão ter pontos de bingo e querer dominar um determinado esporte e você perde o controle daquela modalidade. E são pessoas que não são do esporte propriamente dito. Então eu acho que chegou um momento, está se votando o Estatuto do Desporto. Essa é a minha opinião. Eu já transmiti ao ministro Agnello Queiroz, eu já transmiti ao relator, deputado Gilmar Machado, e deixei muito claro o que eu acho, e já transmiti às confederações. A coisa que eu mais quero é o seguinte: acertar e errar dentro de um campo que se possa discutir. Como aqui está se discutindo ideias, mas não dentro de alguma coisa que não seja favorável. Então, eu queria deixar, por isso eu te agradeço a pergunta e acho que isso não é benéfico para ninguém. Porque muitas confederações que tinham essas vantagens tomaram os pontos. Olha, não tem fiscalização, por que eu vou dar a determinada entidade um percentual? Se não tem fiscalização, eu vou tomar sozinho tudo. Olha, eu não tenho que deixar ninguém. Então, eu queria deixar isso muito claro e agradeço a oportunidade da TV Cultura poder dizer essa mensagem. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. Está com colete a prova? Eu estou. Se for mais rápido que os demais, que eu já comentei com muita gente isso e ninguém quis publicar. É verdade. Mas é terrível, porque é uma coisa... Do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann. Para você participar do programa, o telefone está aí na tela, o 0 operadora 11 252-6525. O fax é o 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva@tvcultura.com.br. Nussmann, a pergunta mais mencionada aqui pelos telespectadores é a seguinte: por que é que o futebol de salão, o futsal, não é disputado nos Jogos Olímpicos? É muito difícil incluí-lo? João Vicente Gazola, de Santos, São Paulo, faz essa pergunta. Olavo
Martins Góes, de Uberaba, Minas Gerais, vendedor, e Daniel Xaldos, da Vila Mariana, aqui em São Paulo, perguntam isso. Bom, o futsal, ele é filiado, ele é uma modalidade do futebol da FIFA. Um esporte para entrar nos Jogos Olímpicos, ele deve ter na discussão entre a sua entidade internacional, no caso a FIFA, e o Comitê Olímpico Internacional. São eles que decidem. Se eles decidirem entrar, a modalidade entra. Estou dizendo muita vontade, porque eu presidi o Conselho Mundial do Vôlei de Praia e ele entrou nos Jogos Olímpicos dentro de uma estratégia traçada quando eu fui presidente. Quer dizer, lê-se nas entrelinhas que a FIFA não está querendo botar o futsal lá? Nas entrelinhas é mais ou menos isso. Então, quando agora, no momento do Pan-Americano 2007, eu sugeri à FIFA que mandasse um ofício à Organização Desportiva Pan-Americana para que ela aceitasse a entrada do futsal. E eu mandei um ofício dizendo que o Comitê Olímpico Brasileiro está de acordo. Então, o que agora tem o passo? Isso foi aceito para ser levado à Assembleia da ODEPA em julho, para que o futsal ele seja considerado esporte pan-americano. Ele sendo considerado, ele entra no Pan-Americano de 2007. É o máximo que se faz. A partir daí, não pode entrar esporte que não seja olímpico em Jogos Olímpicos. Agora a questão é entre a FIFA e o COI. O empenho nosso é total. Até porque, fazer uma pequena propaganda, eu fui um bom goleiro de futsal. Ele foi disputado nos Jogos... José foi testemunha. É verdade, mas ele foi disputado nos Jogos Sul-Americanos. Os próximos Jogos Sul-Americanos da UDESUR, da qual o senhor é presidente, eles vão ser, o futsal vai ser disputado também? Eu acho que o organizador vai ter juízo. Agora, Nusman, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi dirigente, atleta dirigente, você veio passando por vários governos, desde a ditadura militar ou antes disso, veio vindo até agora. A esquerda brasileira sempre foi refratária a esporte, né? Não era nada, não era importante. E, de repente, precisou se chegar a uma situação de esquerda para o esporte, parece que está ganhando um valor aí. O que você pensa disso? Essa trajetória política que você veio vindo? Eu acho que a tua análise é muito interessante, porque o que eu sinto é o seguinte, o esporte, eu disse isso hoje, inclusive, na apresentação de São Paulo, nenhum segmento da sociedade consegue unir todos os partidos políticos, as linhas políticas, que nem o esporte. Só o esporte une. E talvez a sensibilidade dos governantes, as suas vontades políticas, que é fundamental, entenderam de que o esporte é um meio, não é para o esporte só, é para alavancar uma nação. E isso tem sido demonstrado através dos tempos por países que organizaram, cidades que organizaram os Jogos Olímpicos, sejam eles de esquerda, sejam eles de centro ou sejam eles de direita. Todos eles se beneficiaram dos Jogos Olímpicos. Todos eles construíram nos seus países não só uma melhoria de vida, como também da indústria. A indústria cresceu. Hoje, brevemente, vocês da imprensa estarão fazendo matéria sobre Pequim. Pequim hoje é um crescimento inacreditável. Pequim hoje tem 87 mil quartos, entre 4 e 5 estrelas. Não existe cidade no mundo que tenha isso. Terão para os Jogos Olímpicos 105 mil quartos. O número que está se pedindo está aí. Paula pode dizer, inclusive, a secretária Nádia Campeão que está aqui conosco, em termos de 25 mil, 30. E nós estamos falando. Então, isto só é possível se existe mercado para trabalho, porque senão o hotel fecha. Então, essas coisas somente o esporte. Então, essa passagem por esses sistemas que tiveram de governo, que a gente tem assistido, eles têm trazido, eu acho que uma evolução, um crescimento dentro do que se pode ver. Eu acho que cada um tem uma característica diferente, agora cada um está procurando fazer do seu governo o melhor dentro do esporte. Hoje nós estamos assistindo, talvez, um equilíbrio muito importante, talvez o mais importante que o país já teve. Procurar equilibrar o alto rendimento com a inserção social, a inclusão social e dar uma oportunidade aos jovens carentes. Então, eu acho que esse vai ser, talvez, esse patamar, o patamar da grande arrecada para o país, esportivamente falando. Quer falar? Pois não.
desse equilíbrio. É verdade que há um grande interesse pelo esporte nesse momento, mas você sabe que o governo do Lula, o ministério onde houve mais cortes foi o do esporte. A área de projeto foi cortada de 330 milhões para 7 milhões. E o COB só não ficou sem dinheiro porque o dinheiro da Lei Piva vem para um outro caminho, porque senão provavelmente teria sido cortado 330 com as emendas, né? Porque... Com as emendas, isso. É isso que eu ia falar, exatamente. Mas eram 98 milhões sem as emendas e ficou para 7. 43. 43 milhões. Sem as emendas? Não. Sem as emendas. A verba do Ministério é de 43 milhões. Não, mas 7 é para projeto, o resto é para tocar aquilo que já é o dia a dia, né? Fora o... Mas 7 projeto... que diz para o alto rendimento? Não, 7 é para projetos. Projeto. Fora daquilo que é o dia a dia, que são tarefas diárias, de programas que já vêm há muito tempo. 7 é para projetos novos ou que estão há pouco tempo, como a questão, por exemplo, de produção de material esportivo para as escolas, por presidiários, aquele negócio todo. Ao mesmo tempo, quer dizer, a gente vê o COB, para os Jogos Pan-Americanos de 99, se não me engano, tinha 12 patrocinadores. Né? Tinha um número muito grande. E agora tem 3 patrocinadores. Né? Exato. Era um número bem grande. Eu acho que está um pouco claro que o Estado do Brasil, por alguns anos, pelo tamanho da dívida externa e tudo, vai ter dificuldade de financiar o esporte de alto rendimento. Né? E a questão do esporte de base é uma questão muito importante, quer dizer, para você ter você não só para formar atletas, mas para formar as pessoas, você precisa investir dinheiro no esporte das escolas. Qual é a estratégia do COB, qual é a estratégia das confederações para buscar dinheiro na iniciativa privada, onde no Brasil hoje é o que parece ter mais dinheiro? Quer dizer, né, as empresas de telefonia, você tem um monte de empresas hoje no Brasil que dão sinais que têm um dinheiro grande, tanto é que, né, que patrocinam algumas, fazem muita mídia, fazem alguns patrocínios de algumas coisas e tudo mais. Marcelo, de 99 para aqui houve algumas transformações em termos de mercado que tem. Hoje o que a gente está assistindo é algumas empresas buscarem, com o comitê, poderem patrocinar algumas modalidades esportivas, mesmo por cotas, mas estarem presentes. Agora que nós assinamos com a Coca-Cola, dá uma demonstração de algumas dessas confederações. Nós, por exemplo, lutamos para que os atletas pudessem ter um prêmio em dinheiro por medalhas, coisa que não pode com dinheiro do governo. Claro. Então, hoje, o COB abriu mão dos seus recursos, poderia ter dividido, mas preferiu abrir mão e vai tudo para os atletas, para eles poderem dividir. É para a Olimpíada? É para a Olimpíada. Mas talvez o primeiro movimento em prol de novas empresas a darem prêmio aos atletas. O que está havendo hoje são ações do departamento de marketing voltadas mais para o dia a dia de aparecer a imagem do seu patrocinador na mídia. E muitas das vezes isso não é possível com a velocidade que se gostaria. Esporte que tem um número de atividades maiores vai aparecer mais, vai ter benefício. Mas tem outros que não. Os esportes coletivos são mais prejudicados que isso, porque eles têm as suas competições nacionais em maior número e maior tempo. A luta para isso nós estamos tendo, nós estamos fazendo. E eu até queria aproveitar e fazer um comentário. Nós estaremos mudando o sistema da agência de marketing do comitê. Eu espero divulgar brevemente, ainda não. Que era a IACL, né? Que teve era a IMG. Nós estamos encerrando com eles e devemos divulgar brevemente. E nós vamos mudar o sistema, buscando uma nova fórmula e uma nova agilidade para poder atender esse mercado. Nussmann, a propósito, essa questão da Coca-Cola aí, e o que dá prêmios de até R$70 mil a quem subir no pódio, vão quebrar recordes na Olimpíada de Atenas, isso não é a última pá de cal na ideia do esporte olímpico como algo que não tem a ver com o velho e bom viu metal? Ao contrário, isso aqui são as novidades que vêm, é o contrário. Eu vou lhe explicar. Eu primeiro queria fazer um parêntese da definição exata do atleta profissional. O atleta profissional,
a expressão atleta, ele entrou na Carta Olímpica em 1972. Aí foi abolida a palavra amador. E o presidente Samaranch, quando assumiu em 1980, ele disse: participa dos Jogos Olímpicos atletas, amadores ou profissionais. Tudo bem. Cada federação internacional tem uma regra do que é atleta profissional. E o COI aceita. Não vou aqui entrar no mérito se está certo ou está errado, mas são regras próprias de cada esporte. Uns que têm mais sucesso e outros têm menos sucesso. O atletismo hoje dá prêmio de $1 milhão no Golden Gala. Hã? Golden Gala. No Golden Gala. Dá $1 milhão e não é profissional. No Brasil, o único atleta profissional reconhecido por lei é o atleta de futebol. Ele tem carteira. Então ele é. Se o atleta ele vier e declarar: eu quero que no meu contrato esteja escrito atleta profissional, esse atleta, para ir a uma Olimpíada, ele vai ter que saber se a sua federação internacional, o estatuto permite. Senão, quando chegar lá, ele não vai. Isso não quer dizer que ele não receba. Isso não quer dizer que o Aurélia, a Paula, a Hortência, o Giba, qualquer um tem o seu contrato e joga e receba o seu dinheiro. Ou não recebeu, como no Vasco, e entra com ação para discutir. Então, esse problema do prêmio é algo que os Estados Unidos faz. É algo que vários países da Europa estão fazendo. E Europa, ex-Europa socialista, e aqui não é. Ambas estão dando prêmios de dinheiro. A única diferença que nós temos, e isso vem dos Estados Unidos, é o incentivo ao atleta que bate o seu recorde pessoal. Ele é o 30º do mundo. Chegou na Olimpíada, foi 25º. Ele vai ter um prêmio. Porque ninguém começa a ser campeão olímpico. Ele vai crescendo, ele vai subindo. Isso vai ser um incentivo para o atleta. Claro que o individual tem uma vantagem enorme, porque ele vai ter mais chances de poder ganhar. Mas os esportes são assim, uns têm vantagem e outros não têm, tem suas desvantagens entre o coletivo e o individual. Buzo, Eu li uma entrevista sua, não sei se é verdade ou se é mentira, dessa coisa dos prêmios, né, que eu acho interessante, eu acho que é a primeira vez que isso vai acontecer, né? Mas assim, dizia na matéria assim, aí esse atleta vai poder, com essa grana, se preparar futuramente, quer dizer, o que ele ganhar ele vai gastar, né? Isso era uma pergunta que eu queria que você respondesse se é verdade ou se é mentira. E em cima disso, eu nunca te vi assim falando o que você pensa da lei de incentivo, porque muito se fala, tem que ter uma lei como a cultura tem e tal. E como é que você pensa isso? De que forma poderia ser, se isso viria ajudar mesmo o esporte brasileiro? Ô Paulo, primeiro, deixa eu dizer, do prêmio, eu não disse que isso vai resolver o problema da vida do atleta, porque nós sabemos que não dá. Mas eu acho que é importante ele ajudar em alguma coisa pessoal, sei lá, se numa casa, um apartamento, um automóvel, ajudar a família, enfim. Se tiver cabeça, né? Se tiver cabeça. É o que nós esperamos. Mas eu acho que isso, eu vou dizer, a minha satisfação foi tão grande no dia que eu assinei isso, muito, mas muito, porque isso era um desejo desde que eu entrei no comitê, de poder ter isso, só que eu não consegui que ninguém quisesse. Então, isso foi possível porque os presidentes da Coca-Cola, que saiu e que entrou, são americanos, entenderam isso. Eu acho que falta gente, e eu vou dizer isso de uma maneira muito tranquila, eu acho que falta gente poder conversar mais. Eu acho conversar mais em todos os níveis. Eu estou tendo hoje uma oportunidade de ouro aqui que a TV Cultura está me dando, para eu poder expressar muito do que eu penso. Às vezes a gente conversa, mas conversa pouco. Às vezes eu encontro com o Marcelo num evento, a gente conversa uma fração de tempo, ou com a Denise, onde eu me encontro mais, e acaba, ou muitas das vezes a gente está junto com algo, mas não tem tempo de, com calma, você procurar explicar. E eu acho que nós temos que pensar em todos. Eu, quando estava no voleibol, e nós fazíamos o circuito voleibol, voleibol de praia, Banco do Brasil, nós tínhamos em horários que não da competição, nós trazíamos uma garotada carente para participar de atividades. E lá ganhava um uniforme, um lanche, e para poder participar. Porque a gente sentia essa necessidade. Então eu acho que isso seria muito importante. Eu acho que o incentivo fiscal ele deve ser muito bem pensado e ser destinado a sua maior parte para aqueles que necessitam, para as obras que podem oferecer essa comunidade. E o alto nível ter a sua parcela dentro do que for condizente a ele, sem deixar de ter. Porque nós não podemos pensar que uma criança que vai começar numa escolinha ou no centro, do teu centro olímpico, se ele não tiver a expectativa de chegar à seleção brasileira, ele desiste. Ele tem que ter esse sonho de poder, eu quero ser igual a Paula. Qualquer um deles. Você
é o simbolismo. Como o Aurélio lá no São Paulo vai chegar dentro disso, como foi em São Caetano. Agora, para isso, você tem que dar a expectativa de que ele vai começar pequeno, ele vai crescer, ele vai poder chegar lá. Não são todos. Existe um funil dentro disso. Mas nós vamos ter que dar isso. Então, tem uma parcela para o alto rendimento também. Vamos pegar a carona aqui na pergunta do Marcelo, que eu acho que foi muito pertinente com relação ao Pan-Americano de 99. E já que a gente está falando de marketing esportivo, os 12 clientes ou investidores naquela ocasião. Hoje são 3, mas a gente sabe também que a maioria das empresas mudou a sua forma de atuação, quer dizer, querem quase que a exclusividade. Vamos colocar assim, os valores são iguais aos de 99, só com 3, maiores? Maiores. São menores. Menores. São menores. Os valores são menores e é perfeitamente compreensível. Eu acho que agora, cada modalidade que está recebendo tem uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho para melhorar. O difícil é você começar a receber. Estou dizendo isso com muita vontade, claro, que você acompanhou isso a vida inteira do voleibol. Os primeiros recursos que nós recebíamos de patrocínio eram pequenininhos e a gente foi melhorando nos resultados até crescer e poder depois ter o contrato que eu consegui na época com o Banco do Brasil. Ninguém vai conseguir um contrato da noite por dia de zilhões, porque ninguém vai dar. Não, e ninguém vai discutir também as verbas, afinal de contas, você destina a verba para o atletismo. Pouco importa que seja 1 milhão, 1 milhão e 200 ou 2 milhões. A única verba que eu discutiria aí é a verba com relação aos Jogos Olímpicos de Inverno. Quer dizer, o snowboard, o skeleton, eles vão receber 300 mil reais nesse ano, não tendo Olimpíada de Inverno, e a gente sabendo que todos esses praticantes têm alto poder aquisitivo. Essa curiosidade eu tenho. Álvaro, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma febre de esporte de inverno nesse país. Uma febre. Você não sabe o que tem de gente praticando. Tanto que nós estamos criando e separando uma entidade que vai dirigir os esportes de neve e uma de gelo. E não dá para criar uma entidade para cada um. Tem um monte de gente hoje praticando. Até figure skating nós temos agora. Nós tivemos agora o bobsleigh de mulheres que ganhou uma prova da Copa do Mundo. Quando é que você ia pensar numa história dela? Então estão aumentando, os equipamentos são caros. São. Mas nós tivemos patrocínios na última Olimpíada. Entraram de última hora, mas eu tenho um trenó dado pelo Comitê Olímpico Internacional. Custou 20 mil. 17,5 nós damos, eu acho que foi 20 mil dólares que foi. Nusman, a gente falava agora há pouco sobre o apoio às crianças, o Centro Olímpico, que a Paula dirige com tanto carinho, com tanta competência. E nós sabemos que o mundo vive hoje um flagelo de drogas, e o Brasil não é diferente. O esporte hoje ainda é sinônimo de saúde? Ou até nessa área os cuidados têm que ser redobrados, hoje o controle fica mais difícil? Você diria para aquela pessoa cujo filho vai sair do convívio mais direto com a mãe, que seguramente essa criança que vai praticar esporte, ela vai fazer alguma coisa boa para a saúde dela? Flávio, o esporte, com todo o seu crescimento, é evidente que crescem as alegrias e crescem as tristezas. Eles crescem também os problemas. Crescem as soluções. Crescem o que se pode melhor controlar, mas crescem os problemas. E o doping não pode ser diferente. O Comitê Olímpico Internacional e a Agência Mundial de Controle de Doping, eles hoje estão numa cruzada muito grande contra o uso da droga, contra o doping. Eu participei da reunião que foi criada, a Agência Mundial. Quando foi criada com a participação e solicitação dos governos dos países, dos ministros de esporte da Europa, inclusive do Vaticano. Hoje o mundo participa, o nosso governo participa. O ministro Agnello Queiroz, ele esteve na reunião das Américas em Santo Domingo. O Brasil contribui e o Brasil participa, e terão algumas etapas que o Brasil tem que cumprir, como a criação de uma agência de controle de doping e uma lei federal. Isto vão ser feitos por etapas. Agora, qual é o receio? É o tráfico da droga. Você perguntou de o pai que deixa a criança que vai sair. O grande problema que nós temos, a falta de controle, é alguém chegar para um garoto que está em fase de crescimento e dizer, olha, está aqui, isso aqui é uma vitamina para você.
essa vitamina é ótima, não tem problema nenhum, está perfeito, você pode tomar. Mas ele está dopado. O que aconteceu com o técnico, ou o médico, ou o preparador físico? Nada. O punido foi só o atleta. Então isso não pode. Segunda coisa, o atleta só pode tomar alguma coisa ouvido o médico da sua entidade. Nós estamos preparando, o doutor De Rosa está preparando com o doutor Grangeiro, que são os médicos do comitê, uma nova cartilha, deve estar pronta agora, desse mês para o mês que vem, já com as novas decisões da Agência Mundial. Então, nós temos que ter um controle permanente disso. Cada vez mais vão existir, vai aumentar esse controle, mas, por outro lado, a gente tem que estar sabendo que, do outro lado, eles estão lutando para burlar. E com relação a drogas que não chegam a melhorar o rendimento do atleta, por exemplo, maconha, cocaína, há quem defenda que, como não há um efeito direto no rendimento do atleta, favorável ao atleta, que essas drogas poderiam ser suprimidas das leis antidoping. O que você pensa disso? Olha, a Agência Mundial de Controle de Doping, ela considerou que vai classificar como doping não como um benefício da performance do atleta, mas um mal que traz como imagem que traz para o esporte. Essa foi a decisão da agência. Então, nós temos que nos ater a essa decisão da Agência Mundial. Então, mesmo que seja uma droga chamada droga social, hoje é considerada... E o seu pensamento pessoal sobre isso? O meu pensamento, eu acho que deve ser considerado como droga. Nusman, você... Eu vou te explicar por quê. Deve haver punição, tudo isso? Eu acho que ele deve ter, eu acho que tem que ter uma ajuda. Eu sou favorável a ter ajuda. Se nós temos um atleta como um exemplo, o atleta ele tem que ser exemplar em todos os seus níveis. Ele não pode ser diferente. Ele não pode. Isso não quer dizer que ele vai ser considerado um criminoso e banido, de forma alguma. É a mesma coisa que um atleta expulso de campo, foi julgado, foi suspenso. Um atleta, vamos até o máximo, agrediu um árbitro, pegou uma pena maior, ele da mesma maneira ele vai ser punido e ele deve ser punido. A gente falou de profissionalização a vida inteira, de dirigentes esportivos. Você se considera um dirigente profissional? Você recebe para isso? Não, Denise, eu não recebo. Deixa eu te contar a minha história. Conta. Eu trabalho desde 17 anos. Meu pai me disse um dia, você quer ser jogador de voleibol, você vai trabalhar. Então, você treina de madrugada ou treina à noite? Foi o que eu fiz. Então, aos 17 anos, estava no clássico, e eu era um bom datilógrafo, eu datilografava as escrituras dele, e quando eu entrei na faculdade, já entrei trabalhando, trabalhei a vida inteira. E trabalhei, ganhei dinheiro, trabalhei muitas coisas, eu tenho alguma condição de poder viver bem e poder, tenho meu escritório de advocacia, eu tenho uma loja de venda de imóveis, e tenho condições para isso. Agora, isso é uma questão minha, que eu estou respondendo. Então, eu tenho meu escritório, eu tenho tudo isso. Eu acho que o dirigente deve ser profissional. Eu acho que ele deve ser. Eu acho que ele deve ser profissional em todos os seus sentidos. Pode ter alguma federação internacional, eu estou dizendo pode porque eu não conheço, mas às vezes não conhece a riqueza de todas, que não permita. O Comitê Olímpico Internacional, ele estabelece uma regra de que ele não pode receber um salário, ele pode ser indenizado pelo que ele deixa de ganhar se for trabalhar. Ou seja, como se fosse uma substituição que tivesse e as suas despesas que tem. Esse é o quadro. Mas a minha opinião é favorável que tem. É evolução, é o que deve ser e o que será. Eu não tenho dúvida de que vai ser. Muitas entidades gostariam, mas não têm dinheiro. Nusman, para a gente encerrar esse bloco, tem vários telespectadores que fazem também a mesma pergunta. Marcos Prado, de Fortaleza, no Ceará, que é professor de Educação Física. Adriano de Souza, de Vinhedo, aqui em São Paulo, professor universitário. Antônio dos Santos, de Carapicuíba, São Paulo, professor de Educação Física. E José Maria Barros, da Unesp, de Rio Claro, querem saber o papel duas coisas. O papel das escolas, isso foi abordado indiretamente, mas eu vou citar a pergunta, por exemplo, do Marcos Prado. O que o COB está fazendo para melhorar o projeto Esporte na escola, já que nem mesmo chegaram as bolas nas escolas? E o Adriano de Souza disse, para o benefício do esporte brasileiro, não seria melhor uma administração que olhasse para as crianças e adolescentes e apostassem no longo prazo, em vez de apostar nos esportes de alto rendimento e nos resultados a curto prazo? São perguntas, eu digo, que acho que de alguma forma enfocam a mesma questão. O Antônio dos Santos diz,
que o esporte começou na escola, no seu caso, mas hoje o espaço para ele nas escolas é cada vez menor. Qual o incentivo que o COB está dando para a relação ao esporte nas escolas? Primeiro, esclarecer o telespectador de que o Comitê Olímpico Brasileiro ele não tem nenhuma ingerência nem obrigação em relação ao trabalho das escolas. Isso é um trabalho que deve ser do Ministério da Educação ou do Esporte, quando ele optar pelo projeto que tenha, seja esporte na escola, ou que seja. O comitê ele participa como apoio e ajudando junto aos ministérios, porque eu acho que aonde o comitê puder ajudar, ele vai ajudar, mesmo não tendo obrigações. Com relação aos recursos, eu volto ao que eu tinha respondido anteriormente. Nenhuma criança pode entrar em qualquer ramo de atividade esportiva ou não e não ter uma perspectiva de, na vida, poder ser um profissional ou uma pessoa de destaque ou uma pessoa que vença e apareça. O esporte hoje é a solução de famílias. Tem jovens que hoje, ao ganhar dinheiro, estão sustentando as suas famílias. E isso é muito nobre. Então, nós não podemos tirar isto da criança. Acho que temos que abrir esse leque de poder dar a todos uma oportunidade, mas manter o alto rendimento como uma das questões que tem. Talvez, muitas das vezes as pessoas perguntam para mim, perguntas desse gênero, até pela linha de ação que o Comitê Olímpico tem, até por características minhas. Eu gosto de estar na linha de frente, eu não gosto de estar na retaguarda, eu gosto de estar, mesmo me expondo, mas eu gosto de estar podendo participar e construindo muito do que eu recebi no esporte como atleta. Por isso eu não vou tirar o prazer da matéria que a Denise fez do porquê que eu estou no esporte, mas foi exatamente dentro disso. Em cima disso, eu podia fazer uma pergunta da tempo? Aham. Porque, assim, tem se falado muito vamos voltar na lei de incentivo, né, da lei Agnello Piva, e até e-mails, assim, eu tenho recebido de que não está sendo investido a verba que viria para o desporto escolar e universitário. Então, eu queria que você se defendesse. Dia 9 de abril, foi quinta-feira passada, perfeitamente, está aqui. Dia 9 de abril, o Tribunal de Contas da União julgou uma consulta a nosso pedido ao Ministério do Esporte, justamente para poder utilizar esses recursos. Quando foram destinados a nós, nas reuniões de trabalho com o próprio TCU, nós não sentimos segurança de poder utilizar o recurso e amanhã nós estamos diante de um problema da fiscalização. Então, nós entendemos que esse dinheiro está todo guardado, aplicado, fiscalização comprova, então houve a consulta. E no dia 9 de abril, ou seja, 5 dias atrás, saiu a decisão em que nós vamos poder utilizar. Então, está aqui, inclusive aqui, na minha mão. E essa decisão que nós pretendemos fazer é uma questão que eu fiz no voleibol quando eu entrei. Quando eu entrei no voleibol, em 1975, eu disse o seguinte: o Brasil tem um técnico, no masculino, nenhum no feminino, no masculino tinha 2. Também não. Deixar eles me criticarem menos, tinha 2, no feminino não tinha nenhum. E eu disse: precisa ter curso, nós temos que formar técnicos. Então fui à Federação Internacional e comecei a formar. Comecei a trazer as federações e criei um padrão de voleibol no Brasil inteiro, nos 27 estados. Criado esse padrão, os atletas que vinham de qualquer lugar do Brasil, eles sabiam como é que jogava a seleção brasileira e não tinha problema. Então, o que eu estou querendo fazer é exatamente isso para os demais esportes. Nós criamos um Instituto Olímpico e nós vamos dar cursos, tanto na área escolar como na área universitária, a professores de ambos, a usar os professores de educação física, atletas que foram de expressão, como vocês, que mesmo não tendo curso, podem fazer a formação, né? E podem ter. Então, terão de técnicos, fisioterapeutas, médicos, advogados, jornalistas, administradores, operadores, que é um outro tema fundamental. Não basta ser administrador, tem que saber fazer a operação de uma competição, o que muitas das vezes vocês reclamam do jogo de futebol. Não é o administrador só. Quem é que vai fazer a operação? Está tudo para o torcedor. Quem é que vai fazer? Quem vai colocar em prática. Quem vai colocar em prática. O nosso Portela montou tudo e o fez magnificamente bem. Os nossos cumprimentos que tem ao então secretário executivo Zé Luiz Portela. É exatamente quem vai fazer a operação. Então, isso que nós vamos construir, as pessoas que vão trabalhar.
Esse Instituto Olímpico, eu estou preparando de uma maneira modesta e depois crescer. Então, nós queremos crescer e crescer juntos, ser no Rio, ser em São Paulo, ser em Curitiba, que já estamos conversando, ser em Uberlândia, em vários estados do Brasil para poder formar e aumentar isso, trazer professores de fora e ter um cuidado que aqui, eu não quero citar exemplos, é o seguinte, o interesse do Instituto Olímpico será de formar e não econômico. Logicamente, tem que cobrar, tem que pagar, mas não de, com isso, fazer e criar grandes filiais, como muitos educandários e universidades fazem. O que nós queremos é a formação. Isso é um dos caminhos que nós vamos fazer com esses recursos. Nussmann, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Bem, nós estamos de volta com Roda Viva para o último bloco da entrevista com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann. Para você participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, a sua observação, a sua crítica até, agradecemos as críticas também, é sempre bom a gente ter uma avaliação de como é que está indo o nosso trabalho. O telefone é o 0 operadora 11-252-6525, o fax é o 3874-3454 e o endereço do programa na internet rodaviva@tvcultura.com.br. Usando aqui um pouco das atribuições do mediador e legislando em causa própria, eu pego a carona na pergunta de Alessandro Procópio, de Belo Horizonte, que é médico veterinário, que pergunta o seguinte: o COB tem alguma verba para pesquisas de equinos, já que o hipismo é um dos esportes olímpicos mais fortes do Brasil? E eu acrescentaria, e um dos mais complicados na medida em que as categorias de acesso acabam sendo barradas porque o custo de cavalos e a qualidade do cavalo brasileiro a gente não tem grandes quantidades. Né? Infelizmente não. Nós não temos verbas para pesquisas. Eu acho que isso vai ser uma etapa no crescimento da estrutura da organização do esporte, mas infelizmente nós não temos, e o hipismo é o esporte mais caro que tem, de maiores dificuldades. E o que explica o sucesso dos cavaleiros brasileiros? Porque não é só o Rodrigo Pessoa. Talento, né? Eu acho que é talento e cavalo. Não adianta você ter um grande cavaleiro, uma grande amazona, se você não tem um cavalo. Ele não vai conseguir, e se o cavalo não estiver no bom dia, também não adianta ele ser um as, porque vai amargar as faltas no percurso que normalmente ele tem. Então, talvez seja um esporte que tenha os maiores altos e baixos e de imprevisibilidade que possa ter. Nussmann, quando a gente vê, desculpe, Aurélio, quando a gente vê o Nussmann, com certeza muita gente que ligou a televisão, o Nussmann, o pessoal está falando de vôlei. Não tem jeito de desvincular a sua imagem do vôlei. Na abertura a gente mesmo mostrou isso. É verdade. E existem outras pessoas que têm a mesma marca, a marca do momento de vitória e transformação do vôlei. Uma delas, Bebeto de Freitas. Como você definiria Bebeto de Freitas? Bebeto é um dos grandes técnicos de voleibol que o Brasil já teve. Eu diria até do mundo. Acho que foi um momento muito especial que o voleibol teve de transformação. Eu sempre costumo dizer que quem dirige tem que ter a sorte também de escolher bem os técnicos. E eu acho que quando eu escolhi o Bebeto, foi pós-Moscou, o que eu tive de críticas... Meu Deus, garoto, cara novo, veio dos Estados Unidos, nem sabe como é que está. Mas eu joguei com ele e eu conhecia como é que ele poderia mudar um jogo. Que é a grande questão que os analistas de esporte fazem. Um técnico muda um jogo? Ele muda. Se for bom, muda. Exatamente. Poucos mudam. Quer dizer, dentro da minha concepção. Tem muitos bons técnicos, mas que não mudam um jogo. Então, no meio, você tá assistindo. Quantas vezes vocês comentam e não vê ninguém mexer? Eu acho que o Bebeto foi isso. Acho que o Bebeto escolheu um caminho agora de ser dirigente. Acho que nós tivemos muitas discussões, muitas questões. E eu acho que isso faz parte. Nós fomos companheiros de clube. Jogamos juntos, muitos anos juntos. E trabalhamos juntos no voleibol há muito tempo. E acho que isso faz parte da história e dos problemas que existem dentro do esporte, soluções. E o que eu desejo é sorte no Botafogo que eu joguei, apesar de não ser Botafogo, ser Fluminense, eu sou sócio emérito, com muita honra do Botafogo, e eu espero que o Botafogo volte rápido à primeira divisão e que ele tenha sucesso.
Nusman, diz. Você falou há pouco do Estatuto do Esporte que está tramitando no Congresso. Você que foi um grande dirigente do vôlei, transformou o vôlei na década de 80, está transformando o Comitê Olímpico Brasileiro também. Você não acha que está na hora de transformar, você já falou que está dando uma certa assessoria na gestão, na parte administrativa das confederações, mas também não está na hora de mudar um pouquinho o sistema de eleição nas confederações, onde os clubes, os atletas até participassem desse processo? O que você acha disso e como é que você vê a viabilidade disso? Aurélio, eu tenho uma opinião muito clara para isso. Eu acho que hoje alguém, para ser dirigente, ele tem que subir os degraus. Acho que ele tem que estar num clube, ele tem que estar numa federação para poder chegar a uma confederação e aí outros voos que possam ter. Só a experiência de quem passar por isso é que pode dar uma segurança maior. Eu acho que esse problema do tempo, de limite de mandato, eu sou contra. Acho que isso não tem nada a ver, a história mostra isso. A credibilidade e confiabilidade internacional precisa de ter tempo, precisa de anos para você conquistar um espaço, para você conquistar sede, para eles acreditarem nas pessoas. E se for bem, vai continuar, se não for, vai perder. Eu queria até mostrar um dado que levou muitos anos para alguém fazer essa menção, e eu quero fazer esse comentário com o Marcelo aqui. Foi a revista Mais do Lance desse domingo, que fez uma análise no dossiê olímpico da luta. Você se lembra disso? E fez a menção de que lá tinha um presidente e que esse presidente viajava com a família e que não tinha um atleta, não tinha movimento nenhum e que hoje mudou, quem foi suspenso 90 dias. E é verdade. Aonde eu pude interferir, e fui eu que interferi, sem poder intervir, mas eu interferi, a única coisa que faltou na matéria, Marcelo, foi o Comitê Olímpico que tomou a atitude e mudou. E hoje nós temos um caminho que está seguindo, até inclusive com muita procura no Centro Olímpico da Paula. Então, eu não vejo que seja... Veja bem, qual foi a diferença de ganhar a sede do Pan-Americano? Os Estados Unidos nunca tinha perdido uma eleição. Porque nós somos melhores, nós fizemos o melhor, o nosso dossiê era bom. O dos Estados Unidos era bom. A única diferença foi que quem liderou a campanha do Brasil foi o Comitê Olímpico. E quem liderou a de San Antônio foram os políticos. O meu questionamento... Então, esse tempo, ele só foi possível até para você descobrir certos porquês. Eu vou contar só um porquê aqui de um processo eleitoral que teve. A eleição de um Pan-Americano, ela é ganha quem consegue quebrar o reduto eleitoral do outro. O deles é a América do Sul e o nosso é o Caribe. Quem quebrar um, ganha. E nós tivemos 40% dos votos do Caribe. Por quê? Aí é que vem a experiência. E o tempo é que dá isso aqui. E o Zequinha Barbosa ajuda. E o Zequinha Barbosa ajuda. Zequinha é um craque. Zequinha é um político de primeira. Ele já tem missão na Odesur, já disse aí hoje. Zequinha, teu destino agora é o Odesur. E é verdade, eu vou levar para o Odesur. O que aconteceu? Nós descobrimos, numa reunião dos Jogos da Commonwealth, não tinha nada a ver conosco, nós tínhamos gente, e eles reclamando que esses países do Caribe nunca assistiam a sua delegação desfilar nos Jogos Olímpicos. Isso para pensar, como é que é possível isso? Não tem televisão para o mundo inteiro? Tem. Só que para o Caribe, quem faz a geração de imagens é a NBC. É a americana, é isso mesmo. Não é isso? E quando entra um Belize, Granada, St. Kitts... Comercial. Exatamente. Não, comercial. Histórias de atletas americanos, eles não transmitem a cerimônia inteira. É um outro Os Jogos Sul-Americanos, quem ganhou a prova clássica do atletismo, os 100 metros rasos, foi da Antilhas Holandesas. E nós botamos no ar. Foi uma festa. Se tu ganhar a prova clássica do atletismo, ele disse que se fosse na Olimpíada, a medalha de ouro, ninguém ia ver. A Cláudia Paul, que foi bicampeã olímpica na Costa Rica, só apareceu depois, porque durante a prova não aparecia. Então, isso é só o tempo que te dá isso. E eu acho, por isso que a minha insistência de que nós devemos ter mais dirigentes nas entidades internacionais para poder defender os interesses. Mas meu questionamento é, em relação às entidades de administração do desporto, que são as confederações, você não acha que deveria aumentar o colégio eleitoral, os clubes? Por exemplo, o vôlei. Quantos clubes existem hoje no Brasil? Deve estar a grande maioria no eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul.
Você não acha que esse voto unitário de cada estado ter o mesmo poder de voto atrapalha um pouco e fica uma politiquinha de interesses que vai só esses dirigentes que viajam, os atletas nem viajam para as competições? Você não acha que deveria mudar isso? Deixa eu te explicar. Em nenhum critério de eleição no mundo tem o voto plural. Não estou aqui dizendo que eu não sou favorável. Nem dos clubes? Não. Não, aí cada um tem um sistema eleitoral. A vela tem, né? A vela hoje porque na Lei Zico foi facultado. Cada um faz. Mas não muda muito o clube votar, o Aurélio? Muda bastante. Não muda, porque os clubes são coniventes, às vezes, não pagam taxas de federações e votam para depois que está zerado. O problema não é. Eu não concordo. Aurélio, eu fui candidato de oposição quando eu assumi a CBV. Eu não fui candidato de situação. Na federação, quando eu fui presidente, eu fui candidato único, apesar de ter 3 votos em branco dos 8, mas eu fui eleito. Eu fui candidato de oposição. Eu fiz um trabalho, agora fiz na federação. Eu provei a minha capacidade. Tanto é que está no COB e está na audição. Então eu fiz porque eu trabalhei. Então eu acho que é a mesma coisa. Então veja bem, o universo eleitoral, vamos separar o futebol dos demais. É variado. O importante, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a comunidade tem que estar junta para poder fazer. Se tiver junta, vai mudar. Isso eu não tenho a menor dúvida disso, Aurélio. Não vai ser... Olha, já teve períodos no Brasil de limitar. E não deu certo. As dinastias aí dentro do esporte, justamente em função da... Você está falando do teu esporte, não, senhor, a dinastia da Dinar, da natação. Quantos anos ficou o Dinar? O taekwondo, o automobilismo, o Bufaisal, não é isso? Que é o presidente. Sim, mas eu estou querendo dizer o sistema de eleição das confederações... Eu entendo a tua mágoa pelo que você passou. Não é em relação ao meu esporte. Eu acho que ele não é legítimo. Você viu que quando foi preciso, eu tive... Vou te contar, foi um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, foi aquela reunião com os atletas. Sorte que eu já fazia com voleibol. Se não encarar essas feras aí, eu não ter encarado as minhas antes, eu pude fazer isso e foi ótimo. No final deu certo. Marcelo, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Você falou da luta olímpica que você ajudou, que você interferiu. Tem uma questão que eu queria perguntar para você o seguinte. Nesse exato momento, o presidente da Confederação Argentina de Vôlei está pedindo impeachment do presidente da Federação Internacional, que é o Rubem Acosta, que você conhece há 30 anos. Acusação de desvio de dinheiro, de fraude em balanço e tal. Qual que é a sua posição sobre isso? Bom, eu não conheço as questões todas, porque eu não estou mais no voleibol. Certo, mas você... O que eu tomei conhecimento, eu tomei por jornais, eu não conheço as decisões, as decisões que foram tomadas em relação ao que ele fez, ou ele deixou de fazer, se tinha autorização do conselho ou não. Eu não conheço. Você acha que o Ari pode ser tem competência para ser o presidente da Federação Internacional? Sim. Acho que sim. Acho que tem. Acho que o Brasil hoje no voleibol talvez é um exemplo raro no mundo, um país sem ter recursos financeiros como as grandes potências do esporte têm, ter hoje o voleibol, tem um esporte como número 1 no mundo, que é o voleibol. E isso é uma questão que hoje nós temos o primeiro do mundo e nós temos, para ir perto de 15 anos, que o voleibol brasileiro é o melhor do mundo. E acho que ele é um exemplo. Eu acho que desse exemplo, o que mais me alegra não é o quando eu fiz, é ter dado continuidade. Teria sido fácil escolher qualquer pessoa, mas eu acho que eu procurei, na época eu apoiei uma pessoa que eu achava que tinha todas as condições. Então eu vejo o voleibol como um exemplo, em todos os sentidos. Se você me perguntar se esse é o ideal que eu gostaria para todos os esportes, é porque eu vivi isso. Eu estou muito à vontade para dizer, porque o voleibol que eu joguei, eu fui 7º na Olimpíada, fui 10º no Campeonato Mundial, 13º, enfim. Então, eu não tenho nenhum saudosismo. Agora, foi demonstrado que o atleta brasileiro tem condições. E se o voleibol hoje leva esse público enorme aos estádios, aos ginásios, ele o é porque esses ídolos puderam fazer no masculino e no feminino. Por que só vou continuar um pouquinho, por que se os ginásios estão tão cheios, a gente está assistindo uma debandada completa de todos os jogadores de seleção, estão todos indo embora. Quer dizer, o Maurício declarou nesse ano que essa foi a pior Superliga que ele jogou, porque não tinha mais, todos os melhores atletas estavam indo embora, inclusive ele ficou muito... Marcelo, inclusive, ele vai embora agora. Eu li.
Parece que ele brigou no clube dele. O que acontece é o seguinte, Brasil campeão mundial, Brasil com os resultados que tem, as propostas em dólar são irrecusáveis. O dólar pelo real hoje que está, o atleta, as propostas que tem, não dá para ele ficar. E o êxodo do vôlei sempre foi normal. Ele sempre foi normal. O basquete feminino tem 14 jogadoras na Europa agora. A maioria dos países, veja bem, hoje eles têm isso. Eu acho que nós convivemos com um mundo do profissionalismo, não tirando o que eu conversei com o Paulo, mas de qualquer maneira, de uma maneira no esporte muito grande. Hoje, muitas das vezes, tem atletas que casam e se separam por uma mudança até de nacionalidade. E isso vai depender da limitação que uma entidade internacional tenha. Você tem isso, alguns exemplos muito claros por aí. E é justo que um atleta vá e ganhe. Se tem um movimento de repatriamento que nós fizemos, acho também importante. Se não conseguir, paciência. Mas isso faz parte. Isso nós não vamos conseguir, nós não temos de conviver com isso. Nosman, agora em agosto acontece o Pan-Americano em Santo Domingo, na República Dominicana, e as notícias que a gente tem é de algumas dificuldades em termos ou muitas dificuldades em termos de instalação, né, e de outro lado, uma dúvida sobre qual é a performance que o Brasil poderá ter. Eu queria saber um pouco das duas coisas. Essas dificuldades estão resolvidas? O atleta brasileiro vai estar lá em condições de competir? Olha, o Pan-Americano vai haver. Eu acho que todas as instalações vão estar prontas dentro do possível. E nós vamos lutar para continuar no 4º lugar. Acho que é importante. Agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer com a minha experiência que eu fiz com os atletas do vôlei e com os judocas. Eu vou reunir todos os atletas, todos os técnicos de todas as modalidades e vou dizer o que será o Pan-Americano. Eu não quero nenhum atleta me dizendo, se eu soubesse eu não ia. Ninguém vai no escuro. Todos vão saber se vai estar bem, vai estar mal. Isso é uma questão, para mim, uma questão fechada, não tem jeito. Vai ser uma reunião pública, não vai ser de porta fechada, e todos vão saber e vamos mostrar como está ou como deixar de estar. Tem muitos esportes que as instalações estão magníficas. Tem problema nenhum. Vamos em frente. Tem uma minoria que tem problema. A Vila, nós vamos mostrar como será. Então, nada vai ser escondido. Mas isso a gente também volta ao passado, e cada um de nós, quando a gente viajava... que todo mundo viaja em avião de paraquedista, nem viagem de ônibus aí 40, 50 horas. Mas nós não vamos encontrar sempre facilidade nas competições que a gente participa. Nós, que eu digo, são todos. Então, agora, qual é o prognóstico do Brasil? Nós vamos lutar para continuar no 4º lugar. Que é o que a nossa classificação que foi em Winnipeg. Nós vamos manter. Nosman, em Winnipeg o Brasil passou das 100 medalhas. Foi. Nós vamos conseguir manter isso e mais do que isso. As instalações estão em dúvida, a Vila também e tal. A Paula é testemunha, ela esteve lá naqueles Jogos Pan-Americanos de Caracas em 83, quando a instalação, eu não preciso nem falar tudo, porque você tirou os jogadores de vôlei da Vila e os colocou num hotel em Caracas. Você prevê que isso possa acontecer? Isso fez a diferença, por isso foi campeão pan-americano. Claro. Ganhou de Cuba na final. Com aquela situação. Eu não posso antever o que vai acontecer, até por uma questão de recursos. Mas... vamos aguardar até lá. Mas vocês não tenham dúvida que eu vou reunir todo mundo. Ninguém vai ao Pan-Americano sem saber como está. Agora, o basquete tem um ginásio magnífico, é magnífico. O boxe vai ter um ginásio com ar refrigerado. Essas coisas existem, vão ter outros com boas instalações. Não, exatamente, por isso que eu falo de Caracas. Quer dizer, em Caracas, em 83, nós tínhamos um ginásio Quem maravilhoso Caracas... e uma vila que os atletas de alto nível ficavam amontoados em colchões. Tem que lavar os quartos antes. Tinha operários trabalhando, os atletas entrando em Caracas, em 83. Eu acho que tem que servir de exemplo de Winnipeg e depois Sydney, né, que a gente ficou com aquela ilusão de muitas medalhas em Winnipeg e chegou em Sydney todo mundo achando que ia arrebentar e eu acho que aquilo tem que ser uma coisa que ninguém pode esquecer. Exatamente. Que Pan-Americano é Pan-Americano, é Olimpíada. É Olimpíada. Não é exatamente isso. 2 meses do Pan-Americano, o Brasil em Sydney teve aquele susto.
você passado esse tempo, como é que você analisa justamente aquele momento em que o Brasil foi para todas aquelas finais, não conseguiu a medalha, e o futebol foi realmente uma decepção muito grande, num resultado que praticamente um time que tinha Alex e Ronaldinho Gaúcho perder da forma que perdeu. Custou caro ao técnico, né? Custou caro. Exatamente, teve um preço. Até na seleção principal. O que acontece em termos de... Você veja, em Atlanta nós fizemos 6 finais olímpicas, ganhamos 3 de ouro. Em Sydney fizemos 8 finais olímpicas e não ganhamos nenhum ouro. Isso faz parte. Se a estatística é raro... Mas como você analisa isso hoje? Você, com essa sua mania de vencedor, você, por exemplo, da forma como colocou o Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive, já com prestação de contas, atuação multinacional, quer dizer, um perfil de CEO de multinacional, que até é o certo, quer dizer, o dirigente tem o resultado, recebe a remuneração, se não dá certo, sai. Isso é uma coisa normal em qualquer multinacional, qualquer banco, qualquer segmento de empresa de alto nível. Quer dizer, como é que você vê essa situação do Brasil e aquilo que foi? Como é que você analisa isso? Álvaro, depois de ser presidente de uma final olímpica, onde a medalha de ouro mais fácil da história nós perdemos, falei nós, perdemos, 8 anos depois, numa final olímpica, a medalha de ouro mais difícil da história do voleibol nos Jogos Olímpicos nós ganhamos. Então, depois desse batismo, eu acho que eu fiquei preparado para qualquer coisa, para qualquer surpresa e qualquer situação de ganhar ou de perder. Então, talvez esse sentimento o Aurélio possa ter, que foi campeão olímpico, deixou também, perdeu uma medalha, enfim. Isso só o esporte tem isso, e eu acho que nós temos que estar preparados. Eu acho que o importante é você dar condições aos atletas, aos técnicos, deles poderem produzir o máximo que eles podem. Aí sim, o resultado vai ficar por conta de detalhes. Nussmann, falando de jogos, você não teme que essa violência no Rio de Janeiro atrapalhe um pouco a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007, até porque a Colômbia foi transferida para o Brasil em virtude disso. Isso não pode atrapalhar também a postulação do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2012? Olha, o que aconteceu dos Jogos Pan-Americanos foi diferente. Foi diferente ali assassinar um candidato a presidente da República, senadores. É um negócio de 20 anos que tem. A história de eventos agora teve o X Games sem nenhum problema. É óbvio que vai ter que ter uma solução para isso. Não vai ser diferente. Agora, em termos de Jogos Olímpicos, eu acho que países que têm problemas maiores de terrorismo têm que estar mais preocupados do que o Brasil. Porque o que nós temos hoje, eu entendo que tem solução. Mas terrorismo você não sabe de onde vem. E como estão os preparativos para 2007? Muito forte. Nós já temos o diretor técnico do Pan-Americano, o Agberto Guimarães. Pela primeira vez na história, Flávio, escute essa, pela primeira vez na história de Jogos Pan-Americanos ou Jogos Olímpicos, um comitê organizador tem uma coordenadora de arbitragem, tem uma xerife de arbitragem. Não apita, vai ser a professora Berenice Arruda, da ginástica, a professora Linha Dura, que ela que vai cuidar da organização de toda a parte de arbitragem. Então, nós vamos ter uma pessoa para isso e nós estamos trabalhando, temos regulamentos quase todos prontos e até vamos ter em condições melhores do que esse de sabor que a gente assistiu ainda agora. Eu só queria fazer um pequeno comentário que a minha assessoria de imprensa me passou, se me permitir, Paulo. Marcelo, no Pan-Americano de Winnipeg, nós tivemos 6 patrocinadores olímpicos: Petrobras, Odontoprev, Roche, Zipnet, Varig, e em Sydney 10 patrocinadores. Além desse, mais o Banco Real, a Samsung, a Interlig, a Wizard e Papel Report. São 11, 6 com 5, 11. 6 mais 5 são 11. Não. Então eu li. Não, no lugar da Zipnet foi a Interlig. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu ia mais um. Foram 6 e 10. A Petrobras não era também? Mas eu falei, Petrobras. O nosso tempo acabou. Eu queria uma última pergunta rapidinho do Eduardo da Silva de Campinas, que é enfermeiro. Pergunta quais são as chances do vôlei feminino nesse Pan-Americano. Aí é o palpite do
ex-dirigente e não... Olha, o Pan-Americano no feminino do Brasil deve ir, pelo que eu li nos jornais, eu ainda não recebi. A composição da delegação deve ir com o juvenil. Se for com o juvenil, ele deve lutar por uma classificação mais modesta, até porque eu acho que Cuba vai com a equipe principal e acho que os Estados Unidos vai com a equipe principal. Mas vai depender de quem irá com a equipe principal. É o único esporte que tem, porque tem o Grand Prix no mesmo período na Ásia. Os demais vão com as equipes principais. Carlos Nussmann, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte na sua empreitada, tomara que a decisão no dia 7 de julho seja a mais justa possível. Eu fico aqui distante, já que a minha cidade, onde eu vivo hoje, que é Florianópolis, não está na parada. Sou paulistano e gosto do Rio. Boa sorte, muito obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um Roda Viva. Até lá.